E aí, gente, tudo bom? Eu sou o professor Zé Ricker e hoje aqui no aulalivre.net a gente vai continuar o nosso estudo da biologia. Hoje a gente vai fazer um link muito com o capítulo anterior que a gente trabalhou, que são os ácidos nucleicos. A gente viu basicamente as suas estruturas, o DNA e o RNA, como é que eles eram feitos. Hoje a gente vai botar a aplicação deles em dia. Olha só, quando eu falo de DNA e RNA, é muito importante que a gente saiba e a gente conheça o processo da produção de proteínas. Porque é isso que eles são importantes, é nisso que eles são importantes, na síntese proteica. Quando eu boto no quadro, né, e a gente vê essa imagem, olha, meu Deus, é muita informação. É muita informação. Então, vocês devem estar pensando, mas agora ele vai dar um jeito, a gente não precisa saber tudo isso. Não, tem que saber tudo isso. Só que eu vou criar alguns mecanismos para que vocês consigam compreender. Primeira coisa, lembrem assim, ó, a produção de proteínas, ela ocorre em dois locais na célula. Tem uma primeira parte, que é no núcleo, e uma segunda parte, que é no citoplasma. Lembrem que a síntese proteica, essa proteína, ela determina a diferenciação celular. Lembrem que essa proteína ela é importante porque ela que determina toda a nossa anatomia, a nossa fisiologia e o nosso comportamento. Muita gente diz, né, e agrega isso, isso é da nossa genética. Sim, e como é que eu chamo um pedaço de DNA que produz uma proteína? De um gene, e é isso que a gente estuda. Mas enfim, vamos lá. No núcleo, eu tenho uma fita de DNA. Lembra do DNA? As duas fitas? Tem uma enzima chamada RNA polimerase, que chega na fita do RNA, do DNA, e separa as pontes. Ou seja, ela pega como se fosse uma tesoura, não é, tá gente? Mas como se fosse uma tesoura e corta as pontes de hidrogênio. Separa uma fita e a outra fita. Uma das fitas tem toda uma sequência, A, T, C, G, G, e o que a enzima faz? Ela começa a fazer um pareamento. Tem duas regras do pareamento que são importantes, e vocês têm isso na apostila de vocês. Quando é DNA, ou seja, é duplicação do DNA, a adenina, lembram o que era a adenina? A base nitrogenada se liga com a timina. A citosina com a guanina. Quando é o RNA, é só inverter um pouquinho. Eu tenho a adenina ligada com uracila e a citosina com a guanina. Uma coisa marcante, como eu tenho trabalhando agora a RNA polimerase, a DNA polimerase não brinca. Então a RNA polimerase ela vai fazer todo o pareamento. Então eu tenho uma adenina, ela bota uma uracila. Eu tenho uma timina, ela bota uma adenina. Ou seja, ela vai construir aquela fita simples que é o RNA. No caso, para fazer e a gente conseguir todo um significado, pensem que no núcleo, esse processo onde a RNA polimerase ela constrói uma nova fita, isso é uma transcrição. E nós fizemos a transcrição de uma fita simples e linear. Como é que eu chamava fita simples e linear que tinham as trincas chamadas de códon? RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é uma mensagem, é exatamente o que o núcleo queria que fosse mandado adiante. E essa mensagem sai do núcleo e vai para o citoplasma. O que chama atenção? No citoplasma se agrega a essa fita um ribossomo, organela que nós já falamos 2 vezes dela nas nossas apresentações. O ribossomo se agrega e ele sai fazendo a leitura da fita. O que ele faz? O ribossomo sempre trabalha com tradução. Então começam a entrar no ribossomo quem? Os RNAs transportadores. Lembram o que eles transportavam? Aminoácidos. E eles vão fazendo toda uma relação, um pareamento dos códons e dos anticódons. O ribossomo vai andando e simplesmente eles vão entrando carregados e vão saindo descarregados. E vai sempre aumentando a nossa cadeia peptídica, a nossa cadeia de aminoácidos, a nossa proteína. O que chama atenção? Gravem isso. Parece meio decoreba, mas é importante, vocês pegam fácil. O primeiro códon do mensageiro que diz, eu vou começar a trabalhar, é uma sequência de AUG. O AUG, ou AUG, é o códon inicial. Depois a gente vai ter vários pareamentos, tem até algumas tabelas que tem isso, mas a gente não precisa saber essas tabelas. E chega um momento que o ribossomo ele vai achar o quê? 3 possíveis códons, que são os códons terminais, que é o UAA, UAG ou UGA. O AA, o AG, UGA. E o que chama atenção? Quando ele acha uma dessas sequências, ele simplesmente se solta e a proteína é liberada e acabou o evento. O que chama atenção? De novo, transcrição no núcleo, produção do mensageiro ou de qualquer outro RNA, mas no caso que nos interessa é o mensageiro, tradução no citoplasma, participação da mensagem, participação do ribossomo e participação dos transportadores. Quer ver? Vamos imaginar um pouco agora. Imaginem que eu sou um ribossomo. Eu, ribossomo, estou no citoplasma e eu me agreguei a um RNA mensageiro. Imaginem que eu tenho 2 lados, o lado do logo e o lado sem o logo. Para a gente não usar a direita e esquerda, que eu sempre me perco com isso. E o que chama atenção? Eu, ribossomo, saio lendo, saio andando no mensageiro e eu saio fazendo a leitura dos códons. Chega um momento que o meu lado esquerdo, lembra que é o do logo, ele faz o quê? Ele encontra um AUG. Neste momento, olha só, entra dentro de mim, imaginem que essa caneta é um RNA transportador,
entra dentro de mim um transportador, fazendo um pareamento do códon e do anticódon. O que acontece? Eu tenho no meu sítio, meu local de entrada, que é o do logo, um transportador com a sua carga, o seu aminoácido. E não é, gente, muita gente se engana achando que ele pula de um lado para o outro, ele não pula. Eu, o ribossomo, eu ando uma casa para o outro lado, liberando o sítio de entrada, que seria, no caso, o sítio do logo. Imaginem, eu sou um ribossomo, tem que imaginar. Nesse momento, o sítio de entrada está aberto e entra dentro de mim agora outro transportador. E eu, ribossomo, tenho 2 transportadores dentro de mim. O que eu faço? Isso aqui, ó. Uma ligação entre os aminoácidos. Pensem um pouquinho, façam esse trabalho mental. Se o RNA mensageiro, né, que está embaixo de mim, ele fica fixo e eu vou me deslocando, o que acontece? Esse RNA transportador, imaginem que essa caneta é um RNA transportador marrom. Ele estava primeiro no sítio de entrada, depois foi para o sítio de saída. O rosa está no sítio de entrada. Se eu andar uma casa, para onde é que o rosa vai? Para o sítio de saída. Para onde é que vai o marrom vai? Para fora. Ou seja, é isso que acontece. Eu ando uma casa e ele simplesmente vai embora. Só que olhem para cá. Ele vai embora descarregado. Ele deixou a sua carga, o seu aminoácido, que ficou grudado ali. E ele foi embora. O que acontece? Novamente um sítio de entrada liberado, entra dentro de mim, e lembrem, tem todo um pareamento códon, anticódon, entra dentro de mim outro transportador, o transportador amarelo. Eu, o ribossomo, faço o quê? Eu formo uma ligação peptídica, ando mais uma casa, e quando eu ando uma casa, o rosa, que estava no sítio de saída, ele vai embora. Ele vai embora descarregado. Ele deixa a sua carga, o seu aminoácido. E o que acontece? Novamente o sítio de entrada está aberto, entra dentro de mim outro transportador. E eu faço o quê? Formo uma ligação peptídica, que é a ligação entre os aminoácidos, e ando uma casa. E agora quem estava mais tempo é o amarelo, que simplesmente vai embora. Ou seja, a gente vai andando e o que vai acontecendo? O ribossomo nessa fita, ele vai aumentando a cadeia dos aminoácidos. Até que chega uma hora que eu, por exemplo, no meu logo, do meu lado de entrada, eu acho um AA, um AG ou um GA. Um daqueles códons sinais, lembra? O AA, o AYuga, parece um homem das cavernas falando, e eu me solto. E quando eu me solto, essa cadeia de aminoácidos, que geralmente é gigantesca, é a nossa proteína que está sendo produzida. Quer ver uma coisa que eles cobram muito em prova? Né? Isso pode aparecer? Simplesmente vem aqui no quadro comigo. Ó. Eu tenho assim, ó, hipoteticamente, in vitro, tá? Uma condição que é a seguinte. Eu coloquei RNA mensageiro de sapo, o S é de sapo, coloquei um RNA transportador de gato, coloquei, ó, ribossomos de coelho e coloquei aminoácidos de bactéria. Então acompanha, eu criei toda uma situação onde essa síntese proteica pode existir. Coloquei RNA mensageiro de sapo, RNA transportador de gato, coloquei ribossomos de coelho e aminoácidos, que é a carga, de bactérias. Qual é a pergunta que eles fazem em prova? Do que ou de quem é a proteína? A proteína que foi produzida aqui, ela é de sapo, ela é de gato, ela é de coelho ou ela é de bactéria? Pensem assim um pouquinho, tá? Esqueçam ali, vamos fazer uma relação. Outra. Formar ou fazer proteínas é que nem produzir um bolo. Deixa eu contar uma história bem pessoal para vocês. Eu vou fazer um bolo. Bolo, esse que a gente come, né? E eu faço o quê? Eu gosto muito de um bolo que é o bolo formigueiro. Tem aquele bolo que tem, né, um pouquinho de chocolate. E eu faço o quê? Eu vou na casa da minha avó. Chego na casa da minha avó e pergunto, avó, tem bolo? E minha avó disse, não tem. Eu disse, pô, que pena, né? Tá, e o que eu faço? Eu pego o livro de receita da minha avó, um livrão de receita, e vou lá numa página. Na página 27, tá? A receita, bolo formigueiro. Ninguém imagina que eu vou rasgar aquela... Eu copio aquela receita, boto no meu bolso e vou para minha casa. Chego na minha casa e eu saio lendo aquela receita. Só que para mim isso não faz muito sentido. Eu acho ali primeiro, sei lá, tem 1 CL. E eu saí procurando na cozinha cloro para botar no bolo. Minha mãe olha aquilo e fica apavorada. Diz, não, meu filho, isso é um significado, isso representa uma colher. Eu, é muito difícil. E o que acontece? Minha mãe fala assim, ó, meu filho, deixa que eu vou traduzir essa receita e vou fazer o bolo para ti. Minha mãe começa a fazer aquela leitura, a minha irmãzinha pequena fica na volta e fica ajudando, alcançando os ingredientes para minha mãe. Botam tudo em uma cumbuca, botam no forno, o bolo foi pronto. Um detalhe importante, né? Eu quero que vocês pensem. Minha irmãzinha adora bolo de coco, minha mãe adora bolo de laranja. Mas qual é o sabor do bolo que foi produzido? Foi o meu sabor de bolo. Foi o bolo formigueiro. Fazer bolo é igual fazer proteína. Ou seja, a casa da minha avó seria o núcleo, certo? O livro de receita da minha avó seria o DNA. A página 27, que tinha lá aquela receita, era o quê? Era o gene.
Eu, quando fui lá e copiei simplesmente aquela receita, eu fiz uma transcrição e quando eu carrego a receita, eu funciono como RNA mensageiro. Essa mensagem, que na minha mão não fazia significado algum, foi para quem? Foi para minha mãe. Minha mãe é um ribossomo. Até parece um pouquinho o ribossomo, não tô brincando. E o que acontece? A minha irmãzinha, ela alcança os ingredientes, minha irmãzinha funciona como sendo o RNA transportador e os ingredientes são os aminoácidos. O bolo é a proteína. Quem determina o sabor do bolo é a receita, ou seja, quem determina do que a proteína é feita é o RNA mensageiro, ou seja, neste meio in vitro, nessa forma experimental, o tipo de proteína produzido seria proteínas de sapo, e isso cai muito em prova. O grande segredo da gente entender a síntese proteica não é gravar os nomes, é sim gravar os eventos, gravar as sequências, eles colocam isso muito em prova. Mas eu acho que para vocês agora não vai ter mais nenhum problema. Certo, gente? Espero vocês aqui na próxima, acompanhem nas nossas apostilas, façam os exercícios aqui no aulalivre.net.